Olá, amigos do canal Terra e Tradição. Nós estamos recebendo no nosso estúdio hoje o senhor Ivo Pacheco Velho, que é geólogo e também corretor de seguros, mas hoje a gente conversa com o seu Ivo como um pesquisador, né, como uma pessoa interessada pela história do Rio Grande do Sul, em especial pela história de Anita Garibaldi. E a gente vai pedir para que o senhor, seu Ivo, nos conte um pouquinho, né, dessa história de quem foi Anita Garibaldi e trazendo para a nossa realidade as 3 passagens que Anita Garibaldi fez pelo município de Bom Jesus, de Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, Bento Gonçalves e assim por diante. Mas aonde eles entram na nossa história? Muito bem-vindo nessa nossa conversa. Muito obrigado. É uma satisfação poder contribuir. Há uns anos atrás, eu estava com o tempo assim um pouco livre e eu desconhecia muito das origens da nossa terra. E daí eu comecei a pesquisar através dos livros do tropeirismo, né? Às vezes a gente tem umas ideias errôneas sobre determinadas coisas porque a gente não conhece. Então, quanto mais a gente conhece sobre um assunto, mais a gente gosta dele, né? E aí eu fui descobrindo coisas sobre a nossa terra e, de repente, encontrei detalhes assim que muito interessantes, sabe? E aquele detalhe me levou a procurar outros detalhes que vieram a fazer as histórias que uma delas é Giuseppe Garibaldi e Anita em Bom Jesus. O que eu puder transmitir sobre essa história aí, tem muito detalhe no trabalho, mas eu posso resumir e seguir em frente, né? Isso aí. Quando a gente fala em Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi, por que eles usaram a Rota Bom Jesus? Porque dentro dos seminários de tropeirismo e do que a gente aprende, né, nos próprios livros, fala-se muito na passagem deles pelo Passo de Santa Vitória. Porém, a gente sabe que eles não usaram o Passo Santa Vitória, mas também outros lugares no município de Bom Jesus. Que lugares foram esses? Eu vou começar um pouquinho antes, até, se me permite. Com certeza. O Garibaldi, ele era natural de Nice, hoje pertence à França, mas na época era da Itália, né? Ele era de uma família de marinheiros, o pai dele tinha barcos, e ele tinha ideias de liberdade, assim, ideias evolutivas. Um grande ideal dele era a unificação da Itália, que a Itália era uma série de principados. E ele tinha uma meta lá de unificar a Itália. Era uma pessoa muito desapegada de coisas materiais. Ele tinha uma ligação com os carbonários, né, lá na Itália. Esses carbonários tinham a ver com a maçonaria, né? Na época, essas sociedades eram muito influentes politicamente, muito mais que hoje. Então ele veio para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele encontrou um outro maçom, que era o Bento Gonçalves da Silva, que estava preso no Rio de Janeiro, na Fortaleza de Santa Cruz. A Revolução Farroupilha tinha eclodido e teve a Batalha de Fanfa. A Batalha de Fanfa foi uma batalha numa ilha no Rio Jacuí, e ali eles capturaram o Bento Gonçalves e levaram para o Rio de Janeiro. Com essa aproximação ali do Bento Gonçalves, que era a autoridade máxima da Revolução Farroupilha, com o Garibaldi, né? O espírito revolucionário uniu os dois. Uniu dois e formar uma república. O Garibaldi se engajou na luta dos Farroupilhas, sabe? Como corsário, ele já atacou navios, já se apossou de navios e rumou em direção ao Rio Grande do Sul, né? Terminou indo até o Uruguai, participou da independência do Uruguai lá também. E lá ele veio ao Rio Grande do Sul, veio até Piratini, que era a sede da República Rio-Grandense, que a República Rio-Grandense teve diversas sedes. Sim. Né? E uma das iniciativas que eles tomaram foi tomar Laguna, porque nós tínhamos um problema aqui no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos nenhum porto de mar para abastecer o Rio Grande do Sul. O porto de mar que tinha era o Porto do Rio Grande, e lá tinha aquela fortaleza Jesus Maria José, que o pessoal do Império controlava ali, atirava navios adversários, então os farroupilhas não podiam passar em Rio Grande, né? Então eles construíram, aproveitando o conhecimento de Garibaldi sobre navios, marinheiro e tal, eles construíram uns navios ali e tinham que colocar esses navios no mar.
E então ali eles passaram com esses navios de Capivari em direção a Tramandaí, aqueles navios puxados por juntas de bois pelo meio dos campos, né? E colocaram os navios lá no mar, puxados por juntas de bois, né? Uma audácia para a época. Mas aquilo, ele já se tornou famoso por esse fato. E dali eles seguiram para tomar Laguna, né? O objetivo era tomar Laguna por causa do porto de Laguna. E lá em Laguna, isso foi em 1838, 1839, ele encontrou a Anitta, tá? A Anitta, ela era... Os pais da Anitta tinham casado em Lages, né? E tiveram diversos filhos. O pai da Anitta era um tropeiro, o apelido dele era o Chico Bento, ou Bentão. Era um cara alto, forte, resoluto, assim, sabe? E esse Chico Bento, aí, o Bentão, ele vivia entre Lages e Laguna. Lages, São Joaquim, Bom Jardim, né? Até Laguna. Então, eles se encontraram lá em Laguna, o Garibaldi e a Anitta, e foi um amor assim à primeira vista, sabe? Eles se identificaram muito e se uniram assim pelos ideais, pela luta, tudo por uma devoção muito grande um para o outro, né? Então eles se encontraram em Laguna. Houve depois para a tomada de Laguna o pessoal do Império, eles mandaram as frotas deles para brigar com o pessoal dos farroupilhas, né? Sim. E aí houve uma batalha muito séria, aonde os farrapos perderam, né? Dos barcos farroupilha, que na época eles já estavam com 7 barcos lá, somente um sobreviveu, que era o barco do Garibaldi. Isso aí até demonstra assim que ele era uma pessoa predestinado a seguir à frente e desempenhar diversas missões. Esteve com a vida em risco muitas vezes. Muitas vezes. E a Anitta se engajou lá. Nessa batalha, ela mostrou uma coragem muito maior que a de Garibaldi. Transportando munição, um pequeno barco no meio daqueles navios em guerra, naquela carnificina ali, né? E ele se encantou com a coragem dela, né? Mas eles não foram bem sucedidos na tomada de Laguna, perderam a guerra lá, tiveram que retornar em direção ao sul, tá? Daí retornaram de Laguna, passaram por Aranguá. Na altura de Torres surgiu a ideia de retomar a Vila de Lages, que a Vila de Lages ela já tinha sido farroupilha, né, da República Rio-Grandense. Nós já tínhamos perdido para os imperiais. Então a ideia deles era recuperar Lages. Então na altura de Torres eles decidiram subir a serra. Mais ou menos uns 400 combatentes, guerrilheiros, subiram a serra, Torres, Serra do Faxinal, entre Praia Grande e Cambará do Sul, subiram por Jaquirana, vieram a Bom Jesus, aqui fizeram diversos escaramuças aqui na região, tudo, e foram em direção ao Passo Santa Vitória. Daí no Passo Santa Vitória teve uma importante vitória gaúcha lá. Faleceram em combate 80 e poucos soldados imperiais, né? E nós tivemos só um abaixo. A Anitta, nesse combate, ela foi muito importante na parte como enfermeira, sabe? Tem um fato assim até importante que aconteceu ali, que foi o fato narrado pelo Garibaldi, né? Porque ele tem as memórias, ele tinha as memórias dele escritas por um escritor, Alexandre Dumas, né? Onde ele transmitiu toda essa jornada. E ele revelou um fato ali, que o primeiro filho deles foi gerado ali nas cercanias do Passo Santa Vitória, acredito eu, após a batalha. Tem verdade porque o primeiro filho deles, Menotti, ele nasceu 9 meses depois do dia dessa batalha ali. Entende? Então tem muito de verdade nessa parte. Então eles ganharam a batalha ali e foram para Lages. Ficaram uns dias lá em Lages e os imperiais vindo de lá e provocações e os imperiais recuavam e os gaúchos assim estavam muito
como é que eu vou te dizer, talvez com o ego inflado, porque tinham ganhado a batalha anterior e caíram no jogo dos imperiais. E daí houve uma batalha lá perto, em Curitibanos, a Batalha do Rio Marombas, uma batalha que aconteceu à meia-noite e que os gaúchos até estavam divididos, né? E os imperiais ganharam essa batalha e morreram mais de 400 soldados da República Rio-Grandense, sabe? Então, a Anita, inclusive, lutou muito lá também, transportando munição, muitos mortos e feridos, e se espalhou a notícia que o Garibaldi tinha morrido, né? E daí ela tinha um gênio muito resoluto, né? Um gênio muito forte, muito líder. Ela procurou os comandantes adversários, que já sabiam da fama dela, tudo, e pediu permissão para localizar o corpo. Olha a coragem, né? Do Garibaldi. Ela tinha muita coragem, né? Eles tinham aprisionado ela. Aprisionaram ela. Nessa batalha ela teve até... Ela levou um tiro no chapéu, sabe? E cortou umas mechas de cabelo, né? E daí eles deixaram ela procurar lá o corpo do Garibaldi. Ela procurou, o que ela achou foi um pala gaúcho do Garibaldi. Mas ela não achou ele. Daí não sabia o que tinha sido acontecido por ele. E ela estava prisioneira. E à noite ela conseguiu escapar. Daí ela montou num cavalo em pelo, né? Ela era muito boa amazona, né? Andava muito bem a cavalo, né? E ela se mandou em direção a Lages. Ela passou o rio Canoas a nado, do lado do cavalo, agarrando na crina do cavalo, passaram a nado o rio e vieram em direção a Lages, que deve dar uns 80 quilômetros ali, é chão. E na noite do outro dia anterior, extenuada, ela procurou uma casa para pernoite, né? Sim. E na casa morava 2 mulheres. E fato interessante, a Anita, ela tinha uma voz meia rouca, assim, sabe, meia grossa até, sabe? E daí ela estava com aquele pala, assim, e bateu na casa e pediu pouso, né? E as mulheres acharam que ela era homem, sabe? Ficaram com medo. Acharam que era um homem, né? Toda desgrenhada. E disse, pô, mas você é um homem, né? Ela disse, não, eu sou uma mulher, né? E até ela abriu o peito, assim, e mostrou o seio para as mulheres. Para ela poder ficar. Para ela poder ficar, daí acolheram ela, né? Daí diz que ela ficou até de madrugada contando histórias da Revolução, tudo. E de lá ela veio até Lages. Em Lages, os historiadores, eles não concordam se ela chegou a encontrar Garibaldi ali, ou se o Garibaldi já tinha vindo na frente, atravessado o Passo Santa Vitória, em direção à Vacaria. Então eles se encontraram lá em Lages, que é uma hipótese, ou vieram se encontrar em Vacaria, os dois. Então, tem uma pequena dúvida de onde eles se encontraram. Essa batalha de Santa Vitória aí, que houve uma derrota muito grande dos imperiais, chamou a atenção do Império para, assim, mandar um reforço muito maior para abafar o ânimo desses gaúchos. Não podia deixar. E perseguir eles, acabar com eles. E daí o governo imperial mandou uma divisão comandada pelo general Labatut, que era um general famoso porque tinha combatido junto com Napoleão, né? E daí essa divisão veio em perseguição aos farroupilhas, né? E os farroupilhas, eles tinham se dirigido em direção a Porto Alegre. Porque eles estavam tentando retomar Porto Alegre, porque uma hora eles estavam no município e a sede da República era ali, outra hora estavam no outro e outra hora estavam no outro. Mas quando os gaúchos souberam que estava vindo esse Labatut, eles subiram a serra e vieram enfrentar o cara. E o Labatut soube que eles já estavam no encalço dele, ele fugiu, sabe? E atravessou aqui o Rio das Antas, em direção ali mais ou menos ao Passo do Meio, que era muito utilizado na época, logo após a foz do Rio Tainhas. Então, eles vieram ali, perseguiram eles e ele se mandou, né? Mas daí os farroupilhas, eles decidiram abandonar o cerco de Porto Alegre. Decidiram abandonar total Porto Alegre, né? E reuniram todos
as famílias com criança, com velhos, adultos, canhões, até impressoras eles tinham, de material de divulgação, que eles tinham um jornal que eles publicavam sobre as notícias da Revolução. Eles resolveram abandonar Porto Alegre e eles subiram por Jaquirana, vieram em direção à Chapada. Nessas alturas o Labatut já tinha ido para frente em direção a Passo Fundo. Então eles vieram de Jaquirana ali, entraram entre o Rio Camis e o Tainhas, passaram Jaquirana, a atual Jaquirana, Sim. passaram a Chapada, vieram em direção ao Passo do Meio. Era mês de novembro, mas muito frio. E aquelas florestas muito fechadas. Né? Eles traziam um pouco de alimento, traziam reses, traziam cavalos, e esses víveres foram acabando, sabe? Eles não podiam fazer fogo, e muitas vezes eles carneavam uma res e esquentavam a carne em cima do lombo do cavalo, para poder comer. E houve muitos percalços, foi um drama muito grande, essa passagem deles ali nesses 9 dias de chuva, entre ali, digamos, o Rio Camis e o Rio Tainhas, até aqui, perto do Passo dos Varões. E aí a gente se coloca bem dentro de lugares onde nós conhecemos, onde nós temos acesso, e essa história é muito viva que o senhor traz para contar para a gente. Isso. Então, por exemplo, o Garibaldi, ele tinha 12 cavalos, quando começaram a jornada lá. No fim, eles já estavam com 4 ali, já não tinha mais nada, sabe? E eles inclusive, tomaram uma decisão assim, tipo um sacrilégio para o gaúcho, né? Porque eles tiveram que abater cavalos para comer a carne, né? E para nós gaúchos, abater um cavalo para comer a carne é um crime. Exato. Né? Mas precisavam sobreviver. Precisavam sobreviver. Daí chegou num ponto, assim, aquela criança enregelada, né? Muitas mães perdiam os filhos, assim, encarangados, sabe? Que estavam amarrados, assim, debaixo do braço, assim, ou com a manta, assim. Quando eles iam abrir aquela manta, a criança já tinha morrido. Mas imaginem, aqui a gente fala de Domingos Menotti, né, filho de Anita e Garibaldi, e de outras crianças. Dias chovendo, pouco alimento, e as crianças molhadas ali e tudo mais. Hoje está muito frio, nós temos a temperatura agora de 4 graus, e a gente se coloca nesse contexto. Quem sai com os filhos assim, para o meio do mato, né, sem ter provisões e tudo mais, e foi o que aconteceu com eles. Conta ali que eles comeram raízes, né? Comeram, não tinha mais o que comer, a fome era tanto que... Então chegou num ponto, o Garibaldi disse, não tem mais salvação, então eu vou mandar a Anita na frente para salvar o menino. O menino tinha 2 meses e meio de vida, sabe? E daí ele mandou um serviçal com a Anita na frente, disse, vocês vão, pelo menos salva vocês, que a gente vai ficar com os outros até para não cair o ânimo dos demais, né? Para não abandonar os outros soldados. E daí, chegando, a Anita veio na frente com esse serviçal e subiram os morros, os matos, tudo. Quando eles chegaram no campo em cima, daí já deu um outro panorama, né? E diz que eles viram uma fumaça lá no fundo. Eles, tem uma casa lá, né? E daí conseguiram chegar lá. Conseguiram chegar nessa casa e era um pessoal dos farroupilhas que estavam lá, né? E acolheram eles, né? Viram a situação, deram banho na criança, providenciaram leite quente, alimentaram, né? E o principal deles chamava-se Mâncio Ivo da Fonseca, né? Então o Garibaldi, ele se sentiu assim eternamente grato ao Mâncio Ivo da Fonseca, né, por ter acolhido o pessoal, ter salvado eles ali, né. Então, essa ali foi a terceira passagem do Garibaldi e Anita em Bom Jesus, né. A primeira foi aquela, após a tomada de Laguna, que eles subiram, depois passaram por lá e foram a Curitibanos, depois na volta foi a segunda, e depois foi quando eles abandonaram o cerco de Porto Alegre, né. Então foram 3 passagens.
Quando a gente fala no Mâncio, a gente fala de uma pessoa que tem uma ligação muito forte, né, inclusive com o ex-prefeito de Bom Jesus, né, e que está enterrado ali na BR-285, num cemitério bem próximo à Capela São Sebastião. Então, uma pessoa que muitos podem ter ouvido falar através dos seus antepassados e talvez alguns possam até ter conhecido. O Mâncio, ele muito atrás, né, ouvido falar uma ancestralidade. O Mâncio, ele foi vereador na primeira Câmara de Vereadores de Vacaria. Ele foi avaliador judicial, inclusive foi avaliador judicial da família Velho, sabe? Né? Então, o Mâncio Ivo da Fonseca, ele deixou uma enorme descendência aqui na região, né? Das pessoas assim de mais proeminência, nós podemos dizer o Luiz Sgarbi Fonseca, foi prefeito, o Otílio de Lima Pereira, aquele também prefeito Acauã, que tem o nome de rua aqui na cidade. Joaquim Marques Acauã, eram descendentes do Mâncio. Foi interessante também porque esse menino que teria primeiro filho, né, de Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi, teria sido concebido em Bom Jesus, né, ali no Paço Santa Vitória, ele também foi uma grande personalidade, né? Também foi uma grande personalidade, né? Mas seguindo um pouco aonde na sequência que eu estava relatando, né? Então, após essa terceira passagem por Bom Jesus, a República Rio-Grandense era uma república ambulante, né? Então, foram para Passo Fundo, Passo Fundo foram para Cruz Alta, e de lá eles foram para São Gabriel. Então, lá no final da história, daquele período de Garibaldi, na Revolução Farroupilha, a sede foi em São Gabriel, onde eles estavam construindo a sede de um quartel lá. Nessa localidade de São Gabriel, a Anita pediu para um dos soldados italianos, chamado Francesco Anzani, porque ela não era alfabetizada ainda, veja só. Quem sabe estaria começando a ser alfabetizada. E daí ela pediu para o Francesco Anzani escrever uma carta para ela. Ela escreveu para o Casal Costa, lá em São Simão, perto de Mostardas. Quem era o Casal Costa? O Casal Costa foi o pessoal que acolheu ela quando ela teve para dar a luz para o Menotti. Porque eu estava sendo perseguida já pelos imperiais, né? Tem 1001 detalhes dessa passagem aqui que complementam aquilo que o Garibaldi relatou nas suas memórias, que outros também relataram, né? Então, ali, essa carta é bastante interessante, sabe? A carta da Anita para o Casal Costa, lá em São Simão, relatando essa subida ali, sabe? E passando aqui para o Bom Jesus. E eu tive acesso a essa carta e depois, mais tarde, a gente pode até colocar ela disponível no canal, ou se alguém tiver interesse, pode pedir ela. Ela traz riqueza de detalhes dessa passagem, né? Detalhes, riqueza, impressionante. Alguém que leu essa carta disse assim, poxa, mas isso é uma coisa dramática, né? Exatamente. É algo assim, dramático, realmente, sabe? Imaginar ela com toda essa coragem, seu Ivo, assim, de luta, né, de lutar, mas lutar para salvar a vida do filho, porque essa passagem aqui com o Menotti pequenininho, não se sabia se ele ia conseguir sobreviver, e aí entra aquela questão que falamos no início, era uma família predestinada, porque como mencionei antes, Menotti depois foi uma grande personalidade, e ter sobrevivido foi realmente um grande feito, né? Realmente. Então, foi o único filho brasileiro deles, né? Gerado aqui em Bom Jesus, no Paço Santa Vitória. Contado por Garibaldi. E as datas conferem, né? E daí ele nasceu lá em São Simão, né? Mas, como eu estava relatando, então, lá em São Gabriel, a Anita pediu para o Francesco Anzani escrever essa carta para o Casal Costa, relatando essa passagem aqui e agradecendo a eles, né? E lá em São Gabriel, então, o que acontece? O Garibaldi, ele não viu mais futuro, assim. Ele enxergou que a Revolução Farroupilha não tinha um futuro, assim, que se pudesse esperar, assim, de uma vitória, de uma separação. Ele sentiu o clima e disse, olha, eu acho que eu tô indo em frente, né?
Porque os ideais revolucionários dele, por exemplo, foi de liberdade para diversos povos. Né? E daí de lá eles seguiram para o Uruguai. Né? Ele recebeu uma quantia em gado, assim, por pagamento da participação deles, seguiram com esse gado em direção ao Uruguai, mas houve um monte de percalços nessa viagem, perderam muitas cabeças, deu uma enchente, no passado do rio perderam umas cabeças, e terminaram chegando lá em Montevidéu com uns couros para vender, parece 300 couros. Lá ele teve que fazer outras atividades, foi professor, tudo, né? Pá. Mas foi uma pessoa assim que não era apegada aos bens materiais. Por exemplo, o soldo dele, muitas vezes ele doou, e até recusou uma fazenda lá, de gado, cheia de gado, para ele ficar ali, né? Porque ele queria ir lutar lá na Itália pela unificação da Itália, que era uma série de principados e que eles tinham a ideia de fundar o país, de formar o país que é a Itália. Então lá em Montevidéu, eles tiveram mais 3 filhos. Desses 3 filhos, uma filha, ela faleceu com 30 meses. E dali eles concretizaram assim, ajudaram muito a formação da República do Uruguai, né? E foram seguir para a Itália. A Anita foi na frente, né? No navio inicial. Essa criança que tinha morrido, eles levaram as cinzas dela, né? E ela chegou lá na Europa, ela já era muito conhecida, né? Porque tinha um daqueles italianos ali que acompanhava eles, que relatava toda a história, sabe? Então o Garibaldi, ele sabia muito bem fazer a publicidade, né, dos feitos dele aqui, de tudo. Então isso estava se divulgando lá na Europa e iria contribuir na atuação dele para a unificação da Itália. Então primeiro foi a Anita com 3 filhos e depois foi ele, né? Então daí teve muitas e muitas batalhas e lutas para a unificação da Itália, que ele é considerado o unificador da Itália, né? A Anita é muito mais famosa lá do que aqui no Brasil. Tem muito mais coisas que pertenceram a ela lá do que aqui, né? E ele teve uma vida assim muito variada, né? Eu continuei estudando a vida dele após a Revolução Farroupilha, né? A vida dele, por exemplo, na unificação da Itália, depois teve combates na França, teve mil e uma história. Ele lidou até com uma fábrica de sabão nos Estados Unidos, sabe? Olha só. Uma coisa incrível. E ele comprou uma ilha, a tal de Ilha de Capreira, né? E a Anita, ela morreu em 1840. 1839. Eles viveram 10 anos, né? Ela morreu muito jovem. Sim. Por causa da dificuldade que passou tudo e talvez pelo tifo, né? Ela estava quase dando à luz ao 5º filho, né? Foi quando ela faleceu. Então eles viveram 10 anos juntos. Quando a gente ouve essa história tão rica, a gente imagina, nossa, ela tinha mais idade. Não, morreu muito jovem, mas teve uma vida muito intensa, né? Muito intensa, muito intensa. E a vida do Garibaldi seguiu em frente, né? Ele teve um casamento lá que durou o mínimo possível, né? Não deu certo. E depois ele casou com uma camponesa lá, onde ele teve mais 3 ou 4 filhos, né? E que o 3º filho desse casamento, dessa esposa, uma camponesa lá na Ilha de Capreira, ele deu o nome a esse filho de Manlio, porque ele nunca falou português direito, sabe? E daí, uma hora ele chamava o Mâncio, isso é em homenagem ao Mâncio. Uma hora ele chamava de Manzio, outra hora chamava de Manlio, né? E ele deu o nome a esse filho de Manlio, em homenagem ao bonjesuense amigo que ele nunca esqueceu. Olha só que interessante. 33 anos depois, ele ainda lembrava, que ele diz nas memórias dele, né? Manlio, que Deus te abençoe, que você seja louvado, sabe? Pelo agradecimento dele, né? Pela acolhida que ele teve ali. Ele dizia que essas pessoas que acolheram ele no Paço dos Varões fizeram por eles coisas que não fariam por si próprios. Se abnegaram, sim, em função de acolher eles. E nesse momento, quando a gente ouve essa história, a gente se sente orgulhoso de ser bonjesuense, porque ainda hoje
nós somos acolhedores. Ainda hoje, né, nós temos esse título de cidade hospitaleira. Como foi no passado? Está nas nossas origens, seu Ivo. Então, inclusive, o Garibaldi, ele elogia muito o povo do Rio Grande do Sul e o espírito de bravura e de guerra. Isso aí está escrito nas memórias dele, que ele guerreou em diversas partes do mundo, né? Mas ele não encontrou pessoas iguais aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso aí deixa a gente bastante sensibilizado, né? Verdade. Bastante envaidecido com a passagem dele aqui, esse relacionamento com o pessoal aqui da região, tudo, né? Isso aí, isso foi um fato que ocorreu e que nos deixa, assim, além de orgulhosos, nos deixa conhecedores, sabedores. E aí vem o nosso agradecimento, seu Ivo, pelo senhor ter dedicado o seu tempo a estar conosco, né, nesse dia frio que estamos vivenciando aqui em Bom Jesus, como foi, né, no mês de novembro. Nós estamos no mês de agosto, mas como foi no mês de novembro, né, e eu gosto de registrar muito, porque daqui a alguns anos as pessoas vão continuar vendo esse vídeo, né, e a gente espera que as pessoas conheçam a nossa história, se interessem assim como o senhor se interessou pela nossa história, porque se o senhor não tivesse feito todas essas pesquisas, nós não conheceríamos tanto quanto conhecemos nesse momento. Então, assim, agradecemos, e não vai ser só esse momento que o senhor estará conosco aqui no canal Terra e Tradição, teremos outros, porque o senhor também vem com um conhecimento muito grande, não só da chegada da sua família em Bom Jesus, mas a própria criação do município de Bom Jesus, e num outro momento nós gostaríamos muito que o senhor estivesse conosco para falar, porque Bom Jesus aí já ultrapassa os seus 100 anos e nós precisamos conhecer essa história. É aquela história, né? Ninguém gosta do desconhecido, sabe? Então, as pessoas querem saber como são as coisas, o que são, e quando elas entendem a lógica das coisas, elas começam a gostar. Exato. Porque elas veem que tudo tem uma lógica, uma sequência, né? E então, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente entende, mais a gente gosta, né? Eu segui, daí, como são pessoas fascinantes, esses dois aqui são pessoas fascinantes, né? Eu continuei a ler a história do Garibaldi para frente, sabe? Daí eu descobri, por exemplo, descobri outro casamento, descobri mais um outro casamento, outras atividades. Ele teve até na China, né? Uma coisa impressionante naquela época, né? Mas eles deixam assim umas lições assim para nós muito importantes, né? Muito importantes. Isso aí é um cerne, assim, deixa uns ideais deles para conosco aqui, né? E muito forte na cultura gaúcha, né? Porque esse espírito de independência, que não é só cantado no nosso hino, mas que está no coração de muitos de nós, os gaúchos ainda, esse legado que nos foi deixado. E que a gente pode pensar que está muito atrás, mas não, a nossa história, ela é recente, a história do nosso país, ela é recente, nosso estado também, né? Então é importante que a gente a conheça. O gaúcho, o termo gaúcho é um termo depreciativo, sabe? Entende? E, apesar de todo o prejuízo que deu a Revolução Farroupilha, né? Em pessoas que morreram, em gado que foi perdido, foi matado, foi consumido. Sim. Apesar de toda essa parte negativa que aconteceu, o gaúcho começou a ser olhado diferente, sabe? Pela bravura dele na Revolução Farroupilha, nós começamos a ter orgulho de ser gaúcho, né? Porque nós tivemos essa bravura de lutar por 10 anos pela nossa independência aqui, né? Então, se teve o lado negativo da guerra, das percas, sim, tudo, teve o lado positivo de nós nos sentirmos lutadores, corajosos, guerreiros, né? Então, tem esse lado positivo na história aí. Certamente que sim. E, repito, não será a última vez que vamos conversar, gostaríamos de contar, né, com o seu conhecimento, agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para contar essa história para todos nós que estamos, né, não só nesse momento aqui, mas estamos olhando esse vídeo a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Hoje a internet nos dá, né, essa cancha, a gente pode dizer assim, de estar em qualquer lugar do mundo. Então a gente agradece muito, com muito carinho. E o Ivo é uma pessoa que, não só pelo seu trabalho como corretor, mas como esse pesquisador, como esse historiador, né, e
e tendo formação, né, como geólogo, também a gente sabe que é uma pessoa que sempre foi preocupada com as suas origens e traz um pouquinho delas para nós agora e nos conta essa história magnífica de questões que talvez nos livros da escola nós não aprenderíamos, seu Ivo, não aprenderíamos, mas que tivemos a oportunidade de recebê-lo e de conversar. Agradecemos imensamente e queremos que o senhor volte muitas outras vezes. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de poder contribuir, né? Que o grande fato, a importância maior é a gente poder contribuir, né, com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão vindo, né, que a gente gostaria que todos se interessassem por tudo, já digo, né? Nós temos que ter interesse por tudo, né, nesse mundo aqui. Quanto mais nós tivermos entendimentos, mais nós vamos admirar a vida, mais nós vamos admirar o Criador de tudo. Verdade. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, pode dar o seu like e também interagir nos comentários. Até a próxima oportunidade.